Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a Operação Lava Jato. Em fevereiro de 2021, a maior operação de combate à corrupção no Brasil terminou, após quase 7 anos de ação. Contudo, a operação que levou à prisão o ex-presidente Lula deu visibilidade ao ex-ministro Sérgio Moro e base para a campanha de Jair Bolsonaro. Ela sai de cena desgastada. Para falar sobre o assunto, recebemos os advogados Hélio de Freitas Carvalho Silveira, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com especialização em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo. Luiz Henrique Pichini Santos, advogado criminalista, que de 2015 e a agosto de 2019, ele compôs a banca de advogados do ex-presidente Lula. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. E a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Hélio. Bom dia, Luiz Henrique. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Duas coisas eu quero refletir com você hoje, para começarmos o programa, Franklin. Primeiro, a saída do ministro da Saúde, Pazuello. Isso é uma boa, uma má notícia num governo que cada dia está pior. Olha, Joel, frente à situação que o Brasil está de saúde sanitária, é uma boa notícia, né? O problema é que o governo Bolsonaro tem uma capacidade tremenda de piorar o que já está ruim, né? Vamos ver quem vem pela frente aí. Agora, tem um aspecto bastante positivo também para todos e todas do Brasil na demissão do Pazuello, na passagem do Pazuello pelo Ministério. Foi positiva essa passagem. Por quê? Durante os últimos anos, tem muita gente pedindo a volta dos militares do poder, né? E eu peço para essas pessoas olharem, analisarem o que foi a administração do general Pazuello, ministro da Saúde, que dá para ter uma noção muito clara o que é um militar numa área que não tem absolutamente nada a ver com a dele. Uma outra coisa importante que eu quero repercutir com você é o papel da mídia brasileira em relação à Lava Jato. Compraram a Lava Jato desde o início, e aí, com esse fim melancólico desta operação, será que um dia nós vamos estudar a mídia brasileira e o seu comportamento durante esse período? Olha, João, isso acho que já começou a ser estudado nas universidades. Talvez ainda não tenha ido para o grande público, mas já começou a ser estudado, né? A imprensa teve um papel fundamental no golpe de 16, né, que nós tivemos um golpe parlamentário, baseado fundamentalmente nos dados da Lava Jato, manipulados até então, né, como a gente vai desenvolver no programa de hoje, nas atitudes que foram exercidas pelo Sérgio Moro. E sim, eu acho que a grande mídia brasileira teve um papel fundamental nisso, porque comprou, e aliás, ela quis comprar, ela incentivou, porque o objetivo principal qual era? Impedir que o ex-presidente Lula disputasse as eleições. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Luiz. Como vamos? Hélio, numa frase, como você define a Operação Lava Jato? Importante, mas que se perdeu em demasia, né? Se perdeu, se exagerou e deu no que deu. Bom dia, Luiz Henrique. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel. Bom dia, Frank. Bom dia, amigo Hélio. Bom dia a todas e todos que nos assistem. Primeiramente, fico honrado e agradeço mais uma vez o convite e espero contribuir com o debate de hoje. As grandes dificuldades que você passou nesse período que você foi advogado do Lula. Você teve escritório também grampeado? Inúmeras dificuldades. Eu fiz parte do escritório que foi grampeado pelo time da Lava Jato, inclusive estava lá nesse período, e foi só uma das inúmeras e gravíssimas violações a direitos e garantias, esse caso do grampo do escritório. Por que o Poder Judiciário demorou tanto
para tomar uma decisão como essa, já que as ilegalidades vêm já de algum tempo? Olha, isso eu acho que é um papel que a história haverá de registrar o porquê dessa demora, né? Não obstante as ilegalidades, arbitrariedades sejam flagrantes, né? Num processo que de jurídico só tem a aparência. Hélio, eu quero a sua opinião. O Poder Judiciário demorou tanto, que ele passou pela segunda instância. A segunda instância, inclusive, condenou com mais anos, né? A condenação do Lula, parece que era de 8, foi para 12, segundo o tribunal da 4ª Região, e houve uma omissão. O que se parece é que há um aspecto jurídico e um aspecto político. Nesse momento de grave crise sanitária no país, o país é surpreendido pela decisão do ministro Fachin. Eu queria saber de você, por que se demorou tanto a tomar uma decisão tão importante como essa, já que as provas estavam aí, né? Bem, eu acho o seguinte, eu acho que nós não podemos dissociar a atividade política da jurídica nesse episódio da Lava Jato, né? Havia uma preocupação desde muito tempo atrás, desde a edição do Mensalão, desde a crise do Mensalão, em meados dos primeiros anos do século XXI, né? 2006, 2007, havia uma preocupação no combate à corrupção, né? Combate à corrupção no governo. E foi criado uma série de instrumentos legais, o Luiz aqui é testemunha disso, porque estava justamente, acho que na faculdade, estava justamente se preparando para isso. Houve uma modernização de todo o nosso arcabouço jurídico penal, especialmente no combate à corrupção, aos malfeitos que eram feitos na administração. Esse arcabouço legal vai permitir dar à Polícia Federal, à Justiça, instrumentos para você aprimorar o combate à corrupção, né? Você efetivar aí o combate à criminalidade, ao crime organizado e à corrupção. Mas o Brasil foi tolhido aí por uma crise econômica a partir das passeatas de 2013, né? 2011, 2012, 2013, reeleição da Dilma, e as coisas acabaram se misturando no Brasil desgraçadamente. Você mencionou aqui com o Franklin a questão da mídia. A mídia comprou também esse combate a um certo governo que havia, o governo que lá estava, e se criou aí um cenário para que o governo fosse removido através de um golpe parlamentar, né? E aquela operação, verdadeira operação de guerra que se armou com espetáculos midiáticos, conduções coercitivas, e isso tudo desagou numa situação triste para o país, porque se desacreditou na política, acabou se levando um descrédito aos políticos, né? E quando se leva um descrédito ao político, assim como aconteceu na Itália, surgem personagens obscuros, né? Então, um deputado absolutamente obscuro dentro do parlamento, conhecido por suas expressões mais extremas, é levado, é guindado numa circunstância muito especial, né, por episódios trágicos, marcantes das eleições de 2018, é levado à presidência da República. Mas essa pessoa não tem qualquer tipo de preparo ou condição de administrar um país, uma crise sanitária como a que desgraçadamente atingiu a humanidade, o planeta todo, né, o mundo, né? E aí volta a política, né? Por que um processo que demora tanto, né, com tantas, e o Luiz aqui testemunha de quantas vezes foi arguída e em que momento que surgiu a arguição de competência, porque essa era uma técnica de defesa usada por vários colegas, vários advogados, vários colegas apontavam a impossibilidade da apreciação. Precisamos lembrar que o próprio Ministério Público de São Paulo iniciou aqui uma investigação, um inquérito para apurar a questão do triplex do Guarujá. E aí foi estranhamente desautorizado, né, por alguma instância, né? Agora, diante dessa crise toda, se retoma a situação por conta de um outro episódio também, que vinha em pauta logo em seguida, o processo de suspeição do ministro Sérgio Moro, que todos sabem era o condutor do processo. Há também as informações da Operação Vaza Jato, né, nesse episódio todo. Então, isso combinou com a decisão agora surpreendente para o país
não surpresa para os operadores de direito, mas surpresa no momento que veio, alterando aí todo o cenário, né? A resposta foi longa, mas eu tentei ser o mais breve possível. Franklin. Então, Hélio e Luiz Henrique, tem muito se comentado na mídia que a decisão do ministro Fachin foi, na verdade, no sentido de tentar proteger o Sérgio Moro, né, porque ele está sendo acusado da suspeição, né, na condução da Lava Jato, e a partir do momento que, digamos, que o principal caso, que era o caso do presidente Lula, digamos, seja anulado, mas não, o problema foi aquele caso, os outros todos são válidos, vamos seguir adiante e está tudo certo. Aí fica a minha questão, os outros casos da Lava Jato, será que não passaram também pelo mesmo problema que o inquérito do Lula? Na investigação, será que também não pode ser colocado suspeição todos os outros, mesmo nos casos que admitidamente são réu confessos, como o caso do Palocci, por exemplo, né, que ele confessou que realmente tinha culpa no cartório, digamos assim? Franklin, só fazendo uma pequena retomada, concordo integralmente com as considerações do Dr. Hélio, inclusive enquanto o resgate desse fantasma, que é o combate à corrupção, que historicamente é sempre uma bandeira utilizada. O golpe de 64 é um exemplo de que foi para combater a corrupção e o fantasma do comunismo. E a gente até mostrou na defesa como que a primeira etapa da Lava Jato ela foi da construção de um inimigo, que não só era a figura do ex-presidente, como o Partido dos Trabalhadores. Então foi fundamental. E aí cito alguns episódios como a condução coercitiva, como a publicização dos áudios envolvendo o ex-presidente, familiares e especialmente aquele diálogo com a ex-presidenta Dilma, que eles foram atitudes tomadas sem fins processuais, né? Não tinha amparo legal e constitucional. Então, era preciso colar na sociedade essa imagem de que o ex-presidente Lula é o maior corrupto da história, o Partido dos Trabalhadores é uma organização criminosa, para que depois ocorresse, foi fundamental, sacramentar o impeachment, o golpe na presidenta Dilma, as diversas ilegalidades no processo. E falando especificamente desse tema da incompetência, quando saiu a decisão do Fachin, eu tomei o cuidado de reler algumas peças do caso, e eu lembro que a primeira arguição da incompetência da 13ª Vara de Curitiba se deu em julho de 2016, quando ainda estava na fase pré-processual. A gente já falava, olha, esses inquéritos aqui sobre o sítio, sobre o triplex, não tem nada a ver com Curitiba. E o Dr. Hélio bem lembrou do caso de São Paulo, que a tese do Ministério Público de São Paulo era que o triplex ele tinha a ver com supostas irregularidades envolvendo a Bancop, né? E quando acontece, o Ministério Público chegou a oferecer a denúncia, que é a famosa denúncia Marx e Hegel, né, do promotor aqui de São Paulo, e ela ofereceu a denúncia, a juíza declina da sua competência para a 13ª Vara de Curitiba. O que o juiz Moro fala? Fala, olha, Lula e Marisa tem a ver com Petrobras, é meu aqui, vou ficar, o resto pode voltar para São Paulo. Que inclusive houve recurso, o próprio procurador de São Paulo falou que isso teria sido um acordo de cavalheiros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que desde o começo já havia essa deslocação, essa desvirtuação das normas processuais definidoras da competência para que os casos fossem dirigidos à 13ª Vara sob a jurisdição do juiz Sérgio Moro. Então, esse tema é batido, já foi alegado inúmeras vezes, é um tema bem preocupante, porque houve, de fato, inúmeros desvios, inúmeras alegações genéricas e infundadas sobre esse vínculo com a Petrobras, é bom dizer. Desde o começo isso era muito claro. Então, antes tarde do que nunca, mas foi muito tardia esse reconhecimento pelo ministro Fachin. Para entender, o ouvinte entender o que nós estamos conversando sobre a Lava Jato, o ministro Écio Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou no dia 8 de março todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No âmbito da Operação Lava Jato, com decisão, Lula recuperou
todos os direitos políticos e se tornou elegível. Os processos a que o ex-presidente responde no Tribunal Regional Federal da 4ª Região também ficam suspensos com a decisão. Para explicar para o ouvinte, nós temos uma decisão do Fachin que suspendeu tudo. E agora nós temos, ainda está em julgamento no Supremo Tribunal, a suspeição do juiz Sérgio Moro. São duas coisas distintas. Por enquanto está 2-2 lá para a suspensão do Moro, com pedida de vistas de um ministro. Qual é a diferença entre as duas decisões? É importante para o ouvinte entender. O que é mais importante para o Lula? Porque essa decisão do Fachin ainda vai para o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal. Como isso deve ocorrer? E se, do ponto de vista legal, jurídico, o que é melhor para o Lula? A suspensão ou a decisão do Fachin? Olha, o que vai acontecer aqui é difícil, num país como o Brasil, é difícil dizer o que vai acontecer, né? Sempre é um risco, né? O que vai acontecer? Observe, em condições normais de temperatura e pressão, eu diria para vocês o seguinte: eu penso que o plenário do Supremo Tribunal Federal irá confirmar a decisão do ministro Fachin, porque já tem uma maioria para isso de entendimentos no Supremo Tribunal Federal. Mas sempre há riscos, né, de uma decisão como essa. Lula deu uma entrevista em que se dizia inocente. Eu vi muitos comentaristas dizendo, não, ele não é inocente, os processos apenas foram anulados. Eu fiquei pensando, puxa, que interpretação, né? Porque é dever de quem acusa provar a acusação, né? E se não existe acusação, se não existe decreto condenatório, a pessoa é inocente nos termos da Constituição Federal. Até que se prove o contrário, né? Até que se prove o contrário. Então, ele é inocente. Eu quero crer eu, né? Não há condenação, não há. Então, os processos no que toca a questão da incompetência, decisão do ministro Fachin, nesse instante, encontra-se uma liminar concedida ao HC, é uma decisão, acho que foi concedida ao HC, e isso está submetido a plenário. Nesse instante, Lula, se o registro de candidatura fosse hoje, Lula poderia se registrar como candidato. Qual é mais importante? Talvez o Luiz possa nos ajudar. Eu tenho a impressão que também na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, deverá, pelas declarações que já foram dadas ali na primeira sessão de julgamento, após a sua retomada, após a vista do ministro Gilmar, que se confirme também a suspeição do ministro Moro pela condução do processo. Eu penso que, nesse caso, nós estamos tratando, no que toca à suspeição do ministro Moro, nós estamos tratando de um caso só, que é do triplex, não é? Eu acho que o Luiz pode dar essa informação. Apenas o caso do triplex. No outro caso, teria que, eu não sei se há uma reclamação específica para o outro caso. O juiz que, eventualmente, acolhido pelo plenário a questão da incompetência e remetido para a vara em Brasília, o juiz vai se deparar com as provas. No processo que foi reconhecido a parcialidade do juiz, ele vai anular as provas e vai ter que refazer essas provas. No outro caso, em que não houve uma decisão, o juiz vai ter que sopesar as provas que foram colhidas pelo juiz Moro, se elas estão contaminadas pela sua parcialidade na condução do processo. Estando contaminada pela parcialidade, fosse eu juiz, não sou só um advogado, fosse eu juiz nesse cenário, confirmada a parcialidade do ministro pela segunda turma, eu anularia também as provas e reabriria todo o processo inquisitório, instrutório, para apuração das acusações ali formuladas. Luiz, eu quero te ouvir rapidamente. O que é mais importante para o ex-presidente? Qual a decisão que pesa para que ele retome, digamos, a sua trajetória pública no país? É difícil falar o que é mais importante. Claro que se a gente colocar a carga política, seria mais relevante você ter reconhecido a suspeição do magistrado. Sob a ótica constitucional e legal, ambos tratariam de uma ofensa a direitos fundamentais, né? Você ser julgado por um juízo competente e por um órgão imparcial. É muito difícil, como bem o Hélio apontou, a gente ter uma previsão sobre esse tema. Por quê? O ministro Fachin, a decisão dele que decreta incompetência, ele se ampara na jurisprudência consolidada do plenário do Supremo sobre isso, restringindo a competência de Curitiba.
Então, ele poderia dar monocraticamente, porque é objeto de jurisprudência consolidada. Então, já tem uma óbvia contradição de ele remeter ao plenário. Então, em tese, o agravo regimental deveria ter sido remetido à segunda turma. Agora, as consequências de ambos os cenários. Ele reconhecendo a incompetência, o presidente Lula tem os seus direitos políticos restabelecidos. Em tese, os atos decisórios serão anulados, então, desde o recebimento da denúncia, que é importante para os fins prescricionais, esse é um impacto bem importante. A meu ver, claramente tem que ser reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição. E aí o juízo declinado, ele avaliará se os atos instrutórios, depoimentos, interrogatórios, etc., eles podem ser aproveitados. O que já é ilógico, porque se a 13ª vara é incompetente por não ter relação com os desvios da Petrobras, a instrução processual, ela terá outro sentido, outra direção, outra estratégia, tanto para a acusação quanto pela defesa. Então, parece-me ilógico você convalidar essa instrução sob outras premissas. Agora, na suspeição, primeiro, que o Código de Processo Penal, ele claramente preceitua que a exceção de suspeição ela deve preceder as outras. Porque, imaginem vocês, reconhece a incompetência, aí declina para Brasília, o juízo começa, convalida tal ato, não convalida outro, aí posteriormente reconhece a suspeição, que determina categoricamente que todos os atos devem ser anulados. E há um agravante, porque a persistir a corrente iniciada pelo ministro Gilmar Mendes, haveria anulação, inclusive, de atos pré-processuais do juiz Moro, como atos que decretou a condução coercitiva, que publicizou os diálogos interceptados com o presidente. Então, seria uma mobilização desnecessária do aparato, um gasto de tempo, de recursos, para você prosseguir uma instrução, você convalidar atos de um juízo cuja parcialidade é ainda contestada, e aí depois você vai fazer o quê? Você vai anular e voltar de novo, entendeu? Então, essa é a questão. Agora, o que é importante, que mais uma vez mostra que é difícil, se não impossível, traçar qualquer previsão sobre esse caso. A segunda turma já deliberou que a decisão do ministro Fachin não prejudica a discussão sobre a suspeição, por 4-1. Só que acontece, o ministro Fachin, na decisão monocrática, ele declarou essa prejudicialidade e ele remeteu ao plenário. Então, há a chance de o plenário se debruçar também sobre esse tema, sobre se reconhecer ou não a incompetência de Curitiba prejudica a discussão sobre a suspeição do juiz Moro. Claro que atropelariam a segunda turma, mas a gente viu que, nesse caso, questões processuais não costumam ser muito problema. Então, é essa pendência também, de o plenário passar por cima da decisão da segunda turma de 4-1 e declarar que o reconhecimento da incompetência da 13ª Vara de Curitiba acarretou a prejudicialidade da discussão acerca da suspeição do juiz Moro. Rapidamente, Luiz, esse crime pode prescrever, você disse no seu argumento, quando? Vamos lá, é porque a denúncia de Curitiba é extremamente confusa e claramente inepta, mas partindo-se das premissas da denúncia de Curitiba. Qual que é a tese da Força Tarefa Lava Jato? De que o ex-presidente, ao assumir o cargo, ele começou a composição do seu governo e ele teria nomeado e indicado diretores da Petrobras já comprometidos com desvios de valores da Petrobras. Então, o que a defesa fala? Olha, isso não é verdade, vocês não provaram, mas se for verdade, se Lula indicou o diretor Paulo Roberto Costa, Nestor Severo e Renato Duque com o fim de angariar vantagem devida, isso já teria ocorrido à luz ou de uma solicitação de vantagem devida ou do aceite de uma promessa de vantagem, o que são modalidades do crime de corrupção formal, ou seja, solicitou ou aceitou promessa, não interessa se você recebe a vantagem 30 anos depois, a consumação do delito é nesse momento, então é 2003 e 2004, então está prescrito sob qualquer hipótese. Aí, o que faz a Força Tarefa de Curitiba? Ela pega os dois contratos que ela coloca aleatoriamente na denúncia, que são de dezembro de 2009, e ele coloca um ato autônomo de corrupção. Então, também estaria prescrito. E aí,
que é a grande sacada deles, eles colocam como atos autônomos o triplex do Guarujá, que é inclusive o que a defesa fala, olha, esses atos aqui, se forem verdadeiros ou não tem nada a ver com Curitiba. Que aí há inúmeras manobras retóricas e argumentativas, inclusive, para ficar num exemplo claro. Que deu base para a decisão do Fachin, né? Deu base para a decisão do Fachin. Então está prescrito, salvo se persistirem as manobras retóricas convalidadas pelo Tribunal da Quarta Região, os crimes estão prescritos. E nos 3 casos, sítio, triplex e ação do Instituto Lula. Nós vamos dar uma interrupção na nossa entrevista com os advogados Hélio de Freitas Silveira e Luiz Henrique Pichini Santos para chamar a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OMS diz que vacina AstraZeneca é segura e não vê motivo para a suspensão do imunizante. A Mônica Grady, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou que não há razão para deixar de usar a vacina AstraZeneca contra a Covid-19. A declaração foi dada pela porta-voz da agência em Genebra. Yes, we should continue using the AstraZeneca vaccine. A médica Margaret Harris disse que os países devem continuar a utilizar a vacina da AstraZeneca. Para ela, qualquer preocupação com a segurança deve ser investigada, mas no momento não existem razões para a suspensão das doses. Segundo a agência de notícias, a utilização do imunizante foi suspensa em alguns países da Europa como medida de precaução após relatos de efeitos colaterais fortes e até óbito em algumas pessoas vacinadas. Dinamarca, Islândia e Noruega anunciaram a suspensão na quinta-feira por motivos de precaução. Nessa sexta, a Bulgária tomou a mesma decisão. No início da semana, a Áustria parou de administrar um lote de vacinas da AstraZeneca após a morte de uma enfermeira de 49 anos devido a graves problemas de coágulo alguns dias após ter sido imunizada. A porta-voz da OMS informou que os especialistas da agência estão analisando a informação sobre a formação de coágulos sanguíneos, mas disse que, por enquanto, não foi estabelecida qualquer relação. Segundo Harris, qualquer alerta de segurança deve ser alvo de investigação, mas para ela é preciso assegurar que todos os alertas sejam analisados e no momento não existe qualquer indicação para não se utilizar o imunizante. A AstraZeneca é a principal vacina na fase inicial da COVAX, a iniciativa da OMS para garantir a imunização equitativa a países em desenvolvimento. E até o momento a COVAX já distribuiu 28 milhões e meio de doses a 37 nações, incluindo os países de língua portuguesa, Angola, Cabo Verde e Moçambique. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Estamos falando sobre a Operação Lava Jato com os advogados Hélio Freitas de Carvalho Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e Luiz Henrique Pichini Santos, advogado criminalista, sócio do escritório Andrade Pichini, Helpman, Bortoloso e Rodrigues Advogados. Ele foi advogado do Lula entre 2015 e 2019. Frank Valverde. Joel, eu queria dar um recadinho para todos e todas. Nós temos um canal aberto para comunicação com quem nos acompanha nos programas de rádio e também nas redes sociais. Nós temos um número de WhatsApp que é exclusivo para esse contato, no qual todos e todas podem passar suas sugestões de pautas, fazerem suas críticas e também elogios. A gente gosta também de receber elogios, né? Quem não gosta, não é verdade? Anotem o número do nosso WhatsApp, prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Vou repetir. 98851-2317. Mande a sua mensagem que nós receberemos com muita alegria. E eu quero aproveitar também, Joel, para dizer que nós costumamos fazer do Observatório Terceiro Setor uma série de enquetes. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje é a seguinte: você concorda com os métodos usados na Lava Jato, que agora estão sendo questionados pelo STF? Olha só o resultado, Joel. 26% disseram que sim e 74% disseram que não. Ou seja, majoritariamente na nossa enquete, as pessoas não estão concordando com os métodos utilizados pela Lava Jato. Eu tenho uma questão aqui que eu gostaria de colocar, João, se você me permite, para o Hélio e para o Luiz Henrique, que é o seguinte: o ministro Fachin
colocou que realmente o processo não deveria ter sido desenvolvido pelo Sérgio Moro contra o Lula lá em Curitiba, né? O fórum para se discutir isso seria outro, não lá. Então, o processo acabou sendo, digamos, cancelado nesse momento. Agora, eu faço a seguinte questão. Nesse período, o Lula foi preso, ficou muito tempo lá sem ter, digamos, culpa no cartório, né? Para falar uma expressão popular. Então, eu pergunto tanto ao Hélio como ao Luiz Henrique, cabe indenização ao Lula por esse tempo que ele ficou preso? Ele pode pedir uma indenização, porque, afinal de contas, ele cumpriu uma pena que não tinha nada a ver por essa decisão do ministro Fachin. Hélio, vamos começar por você. Bom, eu acho que esse tema da prisão injusta, da prisão dessa maneira, infelizmente não é uma exclusividade do presidente Lula. Muitos brasileiros, muitas brasileiras são presas injustamente, depois se prova a inocência, se prova a impossibilidade de prisão nos modos como foi feito. Por isso que prisão deve ser entendido como o extremo, é o último recurso, é a última medida de segregação que se pode adotar, a última pena, a última possibilidade. Foi um show midiático, a prisão, toda aquela desde a condução coercitiva. E eu penso que sim, que o presidente Lula teria direito a requerer do Estado uma indenização contra essa prisão arbitrária e absurda, né? Ele foi muito feliz, me parece, na entrevista que concedeu, em dizer, olha, não posso, palavras do presidente Lula, não posso dizer que tenha sido maltratado, que tenha passado mal, etc., em decorrência da tragédia que passa milhares de brasileiros. Mas foi um absurdo, foi uma violência sem igual, né? Mais do que isso, ele foi tolhido do direito de dar entrevistas. Você lembra toda a discussão que houve, além de impedir uma publicação de uma entrevista que teria sido concedido a um jornal, um prestigiado jornal brasileiro, né? Então, penso que sim. Se não me engano, decisão do Luiz Fux, né, ministro Luiz Fux. Pois caberia ao ministro Toffoli, depois, no impedimento do ministro Toffoli, o vice-presidente do Supremo. Na verdade, a entrevista havia sido concedida, foi determinado pelo ministro Lewandowski a concessão. E aí houve uma corrida, uma medida judicial ao ministro Toffoli, no impedimento do ministro Toffoli, o ministro Fux acabou proibindo, né, mantendo a suspensão. A Lava Jato começou a se enfraquecer após a chegada de Bolsonaro ao poder, quando o então juiz Sérgio Moro deixou a magistratura e se tornou ministro de Justiça do governo Bolsonaro. A operação, que já vinha sendo acusada de parcialidade, teve sua imagem colada ao bolsonarismo. Contribuiu para essa percepção o fato de que os procuradores da Força Tarefa deram declarações que sinalizavam apoio ao atual governo. O auge do descrédito veio em 2019, quando o portal The Intercept Brasil iniciou a série de reportagens da Vaza Jato e revelou as mensagens do Telegram de Moro, Dallagnol e os demais procuradores da operação. Nelas, um julgador e acusador articulavam em conjunto a operação e combinavam datas, procedimentos, convocação de testemunhas e ações políticas, sinalizando que os julgamentos não eram justos. Ô Luiz Henrique, eu acho que começou aí uma mudança significativa na cabeça dos juízes do Supremo Tribunal Federal, com o vazamento da reportagem da Intercept Brasil, que culminou com a decisão do ministro Luiz Fux. Do Edson Fachin. Sem dúvida. É importante dizer que a suspeição não só do juiz Moro, como também dos procuradores da República, que também estão sujeitos aos critérios de impessoalidade, legalidade, é manifesta, não precisaria das mensagens da Vaza Jato. Agora, claro que as mensagens cotejadas com a cronologia processual, elas reforçam sobremaneira as alegações defensivas, né? Quando você vê, você já claramente via um alinhamento entre acusação e juiz, o que contraria frontalmente o sistema acusatório desejado pela Constituição e necessário a uma sociedade civilizada.
já era clara esse quadro. Mas as mensagens, quando você faz esse cotejo, que você vê juiz combinando prova, procurador mandando minuta de manifestação para o juiz ver antes de protocolizar, e juiz sugerindo prova, é completamente ilegal isso. E creio que isso foi fundamental a mudar o clima político, né, para que isso fosse reconhecido, inclusive a soltura do ex-presidente, agora a suspeição do juiz Moro, que fica mais evidenciada. Então, acho que foi fundamental a Vaza Jato. É importante dizer nesse ponto que as mensagens para fins de comprovação defensiva, de defesa de direitos e garantias, elas não só podem, como devem ser utilizadas, como é o caso da suspeição. Elas não podem ser utilizadas para acusar, no caso, as autoridades envolvidas, juiz, procuradores, mas elas podem sim e devem ser utilizadas em favor dos investigados e acusados cujos direitos e garantias foram atingidos por esses diálogos. Uma outra consequência, desculpe, Franklin, uma outra consequência da Vaza Jato é a mudança de voto da possível Carmen Lúcia, né, que já tinha votado na suspeição do juiz Sérgio Moro e que está sinalizando que pode mudar seu voto. Aí realmente mudaria, né, essa decisão. Eu assisti o julgamento, claro. Eu confesso que eu sou bem receoso, bem pragmático, eu não fico muito empolgado com essa mudança, mas ao menos mostra maior sensibilidade, né? Porque se você olhar esses anos de julgamentos submetidos à apreciação do Supremo, a ministra Carmen Lúcia sempre foi favorável às teses da Lava Jato. Então, espero, né, que, novamente, antes tarde do que nunca, ela reconheça o óbvio. Hélio, você acredita que haja mudança? E se é uma mudança, é uma coisa incomum lá no Supremo ou não? Não, a mudança sempre pode ocorrer mudança, inclusive, daqueles ministros que votaram contra. O próprio ministro Fachin pode optar pode opinar, pode acompanhar o ministro Gilmar, né? Agora, é preciso compreender que a ministra Carmen Lúcia, assim me parece, é uma impressão, eu vou passar aqui para os senhores uma percepção que eu tenho da ministra, né, enquanto julgadora. Ela representa um pouco a voz do cidadão indignado, sabe? Ela tem eu acho que por fato de ser de Minas Gerais, tem uma longa trajetória na advocacia, na Procuradoria do Estado em Minas Gerais, ela tem um viés assim, ela expressa um pouco o cidadão indignado com a situação do mundo, né? Isso foi quando veio aquela acusação em que se falava que no Petrolão, do montante de recursos que tinham sido desviados, da fortuna que os diretores da Petrobras tinham amealhado, de toda aquela questão que envolvia a Petrobras, aquilo a impressionou de tal maneira que ela, vamos dizer, aderiu às teses que era preciso buscar uma persecução penal mais rigorosa naquele episódio. E no Mensalão a mesma coisa. No que toca agora, quando vem as denúncias, vem as manifestações, em que fica claríssimo, né? Como diz o Luiz, já era claro, mas aí nem precisaria da Vaza Jato. Mas quando vem a Vaza Jato, ela também se mostra uma pessoa indignada, né? Com aquele tipo de conversa. Aquilo é intolerável em qualquer ambiente democrático, né? E isso a ministra não pode concordar. Então, essa é a impressão, é muito mais uma intuição, uma impressão do que tem sido o posicionamento dela, né? Ela gosta daqueles verbê, aquelas provinhas, né? Cala a boca, já morreu, né? Isso me demonstra uma juíza vocacionada para demonstrar a sua indignação, né? Como uma cidadã na Suprema Corte, né? Então, conclusão, você acha que ela muda o voto? Eu acho que sim. Essa é a minha torcida. Você ia fazer uma colocação? Sim, o Luiz Henrique tinha colocado que é ilegal esse relacionamento entre Moro e Dallagnol, né? Quer dizer, que isso é uma ilegalidade. Eu pergunto, não tem uma pena para esse tipo de atitude, né? Esses acertos que foram feitos entre o juiz e o procurador, vamos arrumar aqui, ajustar ali e tal, para tentar encaminhar o julgamento naquele sentido de vamos para simplificar, né? Vamos deixar o Lula fora aí, que é o que
a gente está querendo é que ele não dispute a eleição. Não cabe uma penalidade no caso aí, tanto para um como para outro, quer dizer, um já saiu, né? Mas enfim, né? Já deixou de ser juiz. Mas o outro continua como procurador. Não caberia uma penalização, né? Que é o que a gente, né, que a gente fala, quer dizer, a lei é dura para um lado e para o outro, né? Que está lá, que articulou todo esse circo, digamos assim. Não acontece nada. Você fez uma boa lembrança. Antes de nossos convidados responderem, eu me lembro que no voto do ministro lá no Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, ele já colocou ao Moro, imputou ao Moro o pagamento, né, das custas do processo. Né? Se der suspensão, quer dizer, o Moro, no caso, seria a primeira punição dele, apesar de ser ex-juiz. Eu me lembrei desse detalhe. Mas, por favor, com a palavra nossos convidados. Hélio, você começa. Não, eu acho que eu gostaria de ouvir o Luiz. Acho que é uma pergunta dirigida ao Luiz. E também queria que o Luiz comentasse a outra pergunta do Franklin sobre a questão de uma eventual indenização pelo tempo que o presidente ficou preso. Bom, vamos primeiro à primeira pergunta sobre a indenização. Acho que é cabível pedir indenização, né? Os 580 dias com a prisão ilegítima, sem contar outros prejuízos que fica difícil a gente mensurar, de morte de familiares, impossibilidade de ver ou de acompanhar o enterro do irmão, ou condicionamento do enterro do irmão, aí é uma junta militar, e por aí vai. Publicização ilegal de áudios e tal, caberia. Agora, sobre a prisão, parece-me que haveria um óbice muito difícil de ser ultrapassado, de que a prisão do ex-presidente, ela foi um tema que passou por todas as instâncias de justiça. Ao final, ela foi considerada legítima pelo Supremo, naquele paradigmático HC. Então, me parece que seria difícil colar essa tese da indenização. Estou falando praticamente. O que eu acho, também acho que deveria uma indenização enorme, mas, considerando-se que a prisão ela foi ratificada e considerada legítima por todas as instâncias judiciárias, me parece difícil ter procedência. Agora, quanto à eventual punição, como eu disse, a gente teria um óbice em relação à prova. As mensagens, elas constituem prova ilícita, elas são obtidas em violação à intimidade e privacidade das pessoas envolvidas sem decisão judicial fundamentada. Então, me parece que esse óbice seria bem complicado de superar, mas você teria como puni-los, né, sem esses elementos no âmbito disciplinar, que inclusive há processos disciplinares no CNJ, no CNMP abertos, não sei se tramitam ainda, contra o Moro e os procuradores, e, em tese, os diálogos configuram prevaricação, dentre outros crimes. Por exemplo, isso já foi, inclusive, submetido ao judiciário. A liberação dos áudios pelo juiz Moro, ela se deu sem considerar as finalidades da lei, que é a lei de interceptação, 9296 de 96. É o crime do artigo 10 dessa lei, que é quando o juiz ou ele decreta a interceptação ou ele libera o seu sigilo por finalidades estranhas à lei. Agora, parece-me muito difícil, para fins acusatórios, você superar esse óbice da prova ilícita em relação às mensagens. Você teria que comprovar que esses elementos, né, a configuração objetiva e subjetiva dos crimes, ela poderia ser feita por prova independente. Ou seria mais ou menos, para ficar num desenho fácil, você seria ignorar, fingir que essas mensagens nunca foram divulgadas, não existem, e aí sim você conseguiria demonstrar e comprovar esses crimes. Muito bem, agora nós vamos com as notícias do portal do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias mais acessadas no nosso portal. A primeira delas é sobre Belo Horizonte, que inaugurou um hospital veterinário gratuito para animais. O hospital oferece atendimentos de urgência, exames de imagem e laboratoriais, cirurgias e internação para cães e gatos. É válido ressaltar que o hospital só oferece serviço para animais de famílias de baixa renda. Outra notícia é sobre uma jovem que usa um uniforme de faxineira e homenageou a mãe na formatura. Para Roberta Macena, de 25 anos, que se formou em pedagogia, essa foi uma maneira de agradecer por tudo que a mãe fez por ela e também de mostrar o quanto sente orgulho da profissão da mãe. E para encerrar, nós temos a notícia de que o cantor Gilberto Gil
criou uma conta no TikTok e incentivou o plantio de 40 mil árvores. A campanha, feita em parceria com o Instituto Terra, resultou na plantação de árvores no Vale do Rio Doce, na divisa entre estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Essa foi a repórter Isabela Alves, contando as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor ou no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá você encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor. Agora vamos conferir o top 5 dos heróis brasileiros ignorados pela história. E agora começa o top 5 dos heróis brasileiros que ficaram fora dos livros de história do país. Em quinto lugar, Sepete Araju. Sepete Araju é um dos muitos heróis indígenas que não são reconhecidos nos livros de história do Brasil. Sepé foi um guerreiro indígena que liderou uma rebelião contra o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid foi estabelecido entre portugueses e espanhóis. O tratado determinou que Portugal iria ceder a região da colônia do Sacramento em troca da cessão do território dos 7 povos das missões, o povo de Sepé. 50 mil indígenas seriam expulsos de suas terras. Os indígenas não aceitaram a proposta e tiveram apoio dos padres jesuítas. A região, rica em gado, foi disputada com armas. Espanhóis e portugueses se uniram contra os índios guaranis. Com armas de fogo, a batalha foi um massacre de indígenas. Sepé, antes de ser morto com mais de 1.500 índios, disse uma frase conhecida até hoje: "Essa terra tem dono". Em quarto lugar, João Cândido. João Cândido se alistou na Marinha com apenas 14 anos de idade. O uso da chibata como castigo tinha sido abolido nos primeiros anos de regime republicano no Brasil, mas continuava sendo aplicado cruelmente na Marinha brasileira. Um contingente de 90% de negros e mulatos, centenas de marujos continuavam sendo castigados como no tempo da escravidão. Os marinheiros, insatisfeitos com a má alimentação e os castigos cruéis, fizeram um movimento conhecido como a Revolta da Chibata. João Cândido assumiu o controle e acabou com o motim. Foi chamado pela imprensa como Almirante Negro. O acordo seria o fim do castigo e a anistia dos rebelados, mas o governo não cumpriu o acordo, expulsou os marinheiros e prendeu João Cândido. Ele foi levado à masmorra, onde morreu vários companheiros. João Cândido chegou a ser internado como louco no Hospital dos Alienados. João Cândido foi absolvido, mas expulso da Marinha. Depois da revolta de João Cândido, a Marinha aboliu os castigos cruéis, mas João Cândido nunca foi reconhecido. Em terceiro lugar, a Juricaba. A Juricaba foi líder de uma das maiores guerras indígenas de resistência na Amazônia. A ocupação portuguesa na floresta escravizava os índios e deslocava as tribos, expulsando-os de suas terras. A Juricaba conseguiu salvar várias tribos, montando esquema de segurança que dificultava o deslocamento dos portugueses pelos rios e lagos. Mas, infelizmente, os colonizadores conseguiram organizar uma grande investida contra a Juricaba. Foram mais de 300 malocas incendiadas, 15 mil indígenas mortos, incluindo mulheres, crianças e idosos. A Juricaba viu sua tribo inteira ser massacrada. A Juricaba foi preso para ser vendido como escravo. Durante a viagem concorrente, se atirou no rio, preferindo a morte do que virar escravo dos portugueses. E foi mais um herói brasileiro que ficou fora dos livros de história do Brasil. Em segundo lugar, Luiz Gama. Luiz Gama era filho de homem branco e uma mulher negra escrava e foi vendido como escravo pelo próprio pai aos 10 anos de idade em Salvador. Conseguiu se alfabetizar aos 17 anos e na justiça também conseguiu sua liberdade. Tornou-se advogado e ao longo da sua carreira libertou mais de 500 escravos. É conhecido como um dos maiores abolicionistas do Brasil, mas infelizmente está fora dos livros de história do país. Em primeiro lugar, Dragão do Mar.
Francisco José do Nascimento, conhecido como Chico Matilde, o Dragão do Mar, era um jangadeiro e abolicionista que conseguiu com seu movimento fazer o Ceará abolir a escravidão 4 anos antes que o Brasil com a Lei Áurea. Francisco era chefe dos jangadeiros em 1881 e convenceu os colegas jangadeiros a se recusarem a transportar para navios negreiros os escravos vendidos para o sul do Brasil. A atitude levou ao fim da escravidão no Ceará. Dragão do Mar virou o símbolo da resistência contra a escravidão no Brasil e foi homenageado posteriormente pelo governo do Ceará com seu nome dado ao Centro Dragão do Mar Arte e Cultura. E a história completa de todos os heróis citados aqui está no nosso quadro Você Conhece no nosso canal do YouTube. Aproveite e se inscreve, toda semana tem novidade e curiosidade. Até o próximo Top 5. Além de dar base para voto dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, as trocas de mensagem entre integrantes da Força Tarefa da Lava Jato motivaram uma ofensiva contra procuradores, que fizeram parte do grupo. O Superior Tribunal de Justiça abriu uma investigação para apurar a conduta dos membros da Força Tarefa. No Tribunal de Contas da União foram abertos 2 processos este ano. Já no Conselho Nacional do Ministério Público, há pelo menos 3 procedimentos pedindo explicações de procuradores. Um dos processos no TCU apura prejuízos causados aos cofres públicos pelos procuradores e por Moro, por operações supostamente ilegais contra a Odebrecht e o uso da prática contra os investigados. E o que consiste na perseguição de pessoas por agentes públicos do Estado. Aí volta a pergunta, né, o Luiz, já há procedimentos na instância do Estado contra os procuradores e contra Moro. Tribunal de Contas, Conselho Nacional de Justiça e no Superior Tribunal. Além de, é bom até ressaltar para a gente ter uma análise técnica, esse inquérito aberto de ofício pelo presidente do STJ, assim como o inquérito anteriormente aberto, o famoso inquérito das fake news, é absolutamente inconstitucional. Né? Vejam vocês, como é possível, ao mesmo tempo, o Supremo, o STJ, ser investigador, juiz e vítima. Né? Então, é bom ressaltar que a gente também tem que defender, para quem a gente não gosta, o irrestrito respeito e observâncias aos ditames constitucionais legais. Então, como eu já tinha citado os procedimentos administrativos e o Joel fez menção a esse inquérito do STJ, é bom dizer, é um inquérito absolutamente contrário às normas constitucionais e legais sobre a matéria. Hélio, em uma coluna de opinião no jornal Folha de São Paulo, Fabiana Alves Rodrigues, juíza federal e autora do livro Lava Jato, a aprendizado institucional e ação estratégica na justiça, resumiu o cenário criado pela operação. A dissolução do modelo de força-tarefa em Curitiba não representa o fim de investigações de desvios na Petrobras, mas simboliza a forte derrota e o ocaso da estratégia de marketing de que a Lava Jato erradicaria a corrupção no Brasil. A trajetória da operação deixa conquistas a serem preservadas com uma maior eficácia na condução dos processos e muitos erros com o descumprimento das regras essenciais do Estado de Direito e a quebra de barreiras entre justiça e política. Esse livro faz um resumo dos erros cometidos pela Lava Jato, Hélio. Joel, temos 5 minutos. Por favor, rapidamente, que eu quero as conclusões finais de vocês dois. Então tá bom, eu não conheço o livro, não conheço o artigo da Folha, mas em tese geral, em aspecto geral, concordo com esse levantamento. Acho que sim, que houve um dano, e um dano, quando se comete esse erro, é um dano que se contra a democracia brasileira. Quem sofreu muito foi a democracia brasileira com esse processo todo. Né? Tivéssemos um processo de apuração correto, tivéssemos aí a justiça operando de forma adequada, a acusação formando de forma adequada, teríamos menos tensionamento e menos descrédito à política e à democracia. Sofremos muito nesse período. O Franklin, o Hélio citou a democracia. O comportamento da mídia brasileira em relação à Lava Jato comprometeu a democracia? Eu vi de uma certa forma, sim, Joel, porque ela induziu a conclusões falsas, né?
eu acho que a mídia tem um papel importantíssimo. Ela tem que ter... É difícil, né, ser imparcial, ser isenta, né? É difícil, até quem é jornalista sabe que isso é muito complicado, você ser imparcial, ser isento, mas você não pode ser tão tendencioso como aconteceu nesse episódio, né? Acho que agora começa a se fazer justiça, né? A corrigir a injustiça, digamos assim, né? Eu espero que ao final ela seja totalmente corrigida. Muito bem, eu quero a conclusão dos nossos dois convidados. Eu posso começar com você, Luiz. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito dessa operação, do trabalho, você que foi advogado Lula em 2015 a 2019, teve violado, né, o seu escritório, enfim, de tudo isso, o que é mais importante você gostaria de deixar nesse final de programa para os nossos ouvintes? Olha, eu, até na linha do que foi dito anteriormente pelos colegas, eu concordo. Acho que a Lava Jato, ela teve sua importância. Eu não usaria o termo sucesso. Eu acho que a Lava Jato foi importante para desnudar algumas relações espúrias entre membros do governo, agentes públicos, agentes privados, mas, se você pegar a figura mais ampla, a Lava Jato foi trágica para o país. A Lava Jato, ela foi destrutiva, não só o setor de construção civil, mas a economia do Brasil como um todo. Há levantamentos nesse sentido, inclusive. E sobre a ótica social e política, ela foi fundamental a empurrar o país a esse buraco humano, civilizatório, econômico, sanitário que o Brasil atravessa sob essa gestão genocida, né? Precisamos dizer isso, do governo Bolsonaro. O que eu acho? Mas, sob o ponto de vista midiático, a Lava Jato foi um sucesso. Ela conseguiu, claro, com o convênio da mídia, com setores da mídia, colocar não a verdade, mas a percepção da verdade que esses membros do Ministério Público, do juiz tinham. Então, é fundamental aos ouvintes e às ouvintes de que você pode até não gostar das pessoas investigadas envolvidas, mas você tem que defender irrestritamente e impessoalmente que sejam observados os direitos e garantias. Ou, para ficar uma frase amplamente dita, principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, você não combate crimes cometendo crimes. E é isso que a Lava Jato fez. E os impactos sociais, políticos, econômicos dessa operação, elas vão ser sentidas, infelizmente, pelo país durante muito tempo. Então, é necessário agora, e mais do que nunca, que a classe política, né, o parlamento, recupere o seu destaque. Não cabe ao Poder Judiciário, ao Exército, ser esse diálogo de captar, né, os batimentos da população, os anseios da população. Isso é papel do parlamento. Então, é bom que já passou da hora de o Judiciário, o Ministério Público, cada um voltar para o seu quadrado constitucional, né? Cada um voltar a fazer as suas funções conforme a Constituição determina. Desculpa se eu me estendi muito. Suas conclusões finais. Olha, a minha conclusão é, concordando com o que o Luiz falou, integralmente com as palavras do Luiz e também do Franklin, quero agradecer a participação e quero dizer o seguinte, democracia é assim. Democracia, a gente é um eterno aprendizado. Estamos aprendendo, sofremos nesse período. O Brasil sofreu economicamente, politicamente, sofremos de toda forma possível. E isso, hoje, estamos numa tragédia que o Brasil ainda vai ter que superar essa tragédia. Mas é democracia. E não há solução sem democracia. Né? Foi um aprendizado, foi pedagógico, e tenho confiança que sairemos melhor desse processo, porque vamos saber valorizar a justiça, as coisas certas, o caminho certo. Né? Ficou aprendizado. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença dos advogados Hélio de Freitas Carvalho Silveira, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, do Luiz Henrique Pichini Santos, advogado criminalista, que foi advogado do Lula de 2015 a 2019. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, proteção de dados e liberdade de expressão. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo.